Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e este aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser os tipos de redação mais exigidos nos vestibulares. Mas antes, eu tenho um convite para aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal. Inscrevam-se, gente! Não percam mais tempo. Acessem o meu canal e confiram todos os conteúdos disponíveis. Certinho? Venham comigo! Ao pensar em vestibular, o que vem na mente de grande parte das pessoas são as questões sobre matemática, história, geografia, química, língua portuguesa, entre outros componentes curriculares. Mas é importante lembrar de um aspecto de grande peso em qualquer prova de seleção: a redação. Mesmo quem é top na escrita deve estudar quais são as modalidades de redação exigidas, pois assim é possível evitar erros que, embora pequenos, fazem toda a diferença na nota final. Pensando nisso, separei os principais tipos de redação exigidos nos vestibulares. Vamos lá? O texto dissertativo, ou simplesmente dissertação, é um dos tipos de redação mais frequentes nos vestibulares. Seu principal objetivo é fazer a defesa de uma ideia sobre determinado tema. Por esse motivo, pode-se afirmar que ele é praticamente um debate, uma discussão em forma escrita. A estrutura de uma dissertação é composta por introdução, na qual são apresentadas as ideias que serão trabalhadas ao longo do texto. Desenvolvimento, com 2 ou 3 parágrafos, onde é o momento de desenvolver de forma mais detalhada, mas sem perder a objetividade, as ideias mencionadas anteriormente, lá na introdução, fornecendo ao leitor argumentos válidos e sólidos, como uma forma de convencimento. E a conclusão? Na conclusão, o candidato deve fechar o texto com um parágrafo coerente, ou seja, alinhado ao que foi apresentado até então. É importante destacar ainda que a dissertação não deve ser escrita em primeira pessoa do singular, como eu acredito que, eu acho que, eu sei que, e nem do plural, acreditamos que, sabemos que. Caso não haja nenhuma recomendação no enunciado, é indicado sempre formular o texto de forma impessoal, como, por exemplo, acredita-se que, é sabido que, sabe-se que. O texto dissertativo argumentativo é um subtipo da dissertação, bastante cobrado no Enem. Sua finalidade é expor um tema e utilizar de ideias, dados e fatos para determinar um posicionamento, o que pode ser a favor ou contra algo. O mais importante é que o candidato desenvolva uma boa tese, apresentando argumentos e fatos válidos, além de uma proposta de intervenção para solucionar o problema ou situação apresentado no tema da redação. A estrutura deste tipo de redação se assemelha àquela que já citei anteriormente, ou seja, introdução, desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos de argumentos e a conclusão. A carta é um tipo de redação que pode ser apresentado de forma mais descontraída, caso o destinatário seja um contato pessoal, ou formal, em circunstâncias de reivindicações, por exemplo. Fazem parte deste estilo palavras em primeira pessoa, verbos no imperativo e os vocativos. A estrutura do texto é composta pelos seguintes aspectos: cabeçalho, com local e data, como por exemplo,
Porto Alegre, 10 de outubro de 2020. Saudação, onde utilizaremos um vocativo adequado inicial, como por exemplo, olá, fulano. Observação bem importante. A formalidade do vocativo dependerá do destinatário a quem estamos nos referindo. Corpo do texto é a parte em que o texto proposto é desenvolvido, a narração em si, que basicamente é contar um fato, um acontecimento. E ainda temos a assinatura, com saudação, uma despedida, e identificação do autor, como por exemplo, grande abraço, fulano, carinhosamente, fulano. O texto narrativo envolve a representação de fatos reais ou fictícios, a depender do enunciado do texto, com riqueza de detalhes no que diz respeito aos personagens, à ambientação e ao espaço temporal na qual a problemática acontece. Ele é basicamente composto por verbos de ação e advérbios de tempo e lugar. Não há segredos em sua estrutura, que deve apresentar a seguinte proposta: apresentação, com a exposição dos personagens e demais detalhes, localizando o leitor dentro do cenário. O desenvolvimento, no qual são desmembrados os aspectos que compõem a história e geralmente é introduzido o problema. O clímax, ou seja, a parte da narração onde haverá a resolução do conflito pelos personagens. E o desfecho, que corresponde à conclusão da história, lembrando que podemos ter um desfecho bom ou ruim. Além disso, vale destacar que o texto narrativo é feito comumente em dois tipos de discurso. O primeiro é o direto, que dá voz aos personagens, permitindo que as falas sejam incluídas diretamente no texto. Já no segundo, o indireto, é o narrador que conta o que os personagens disseram. Independentemente do estilo escolhido, neste tipo de redação, o candidato tem a oportunidade de apresentar a criatividade dentro do enredo. Criatividade é tudo, gente. Criatividade também vale nota. Quando descrevemos algo ou alguém, listamos as principais características do elemento em questão. O mesmo acontece no texto descritivo, que corresponde à enumeração das partes essenciais de um ser, ou seja, há um relato detalhado sobre o objeto de debate. O objetivo é que o leitor crie em sua própria mente uma ideia fidedigna à imagem real daquilo que está sendo tratado. Para tanto, são muito comuns em sua estrutura a utilização dos verbos de ligação e dos adjetivos. E aí, galera, como treinar a redação para o vestibular? Deixo aqui 3 pontos que são fundamentais. Primeiro, praticar a escrita, sempre, cada vez mais. Segundo, manter-se atualizado, bem informado. E terceiro, gente, leitura constante, certinho? Praticar a escrita é o primeiro passo. É literalmente pegar papel e caneta e treinar para fazer bonito na redação. Vale utilizar como exemplo os textos cobrados em exames anteriores, ou simplesmente escolher um dos tipos de redação listados anteriormente neste vídeo e elaborar um texto por semana, ou na frequência que faça mais sentido para você, seguindo as estruturas de cada tipologia. Nesse momento, capriche na letra. Aproveite a oportunidade para tirar dúvidas relacionadas à gramática
e observe com atenção aspectos como concordância, coerência e coesão. Manter-se atualizado é outro passo fundamental, justamente quanto aos temas e problemáticas do momento. Isso porque os vestibulares costumam elaborar as suas propostas de redação tendo como base aspectos que estão em alta. Sendo assim, mantenha a leitura em dia e busque estar sempre bem informado. E para finalizar, leitura constante. Lembre-se também de que quando o assunto é escrita, a leitura e a prática são aliadas da perfeição. Portanto, encaixe um espaço para essa atividade em seu cronograma de estudos. Esses foram os principais tipos de redação que costumam cair nos vestibulares. Seguindo as dicas fornecidas aqui e estando sempre atentos às questões gramaticais, bem como adequação ao tema proposto, vocês certamente terão tudo para alcançarem notas excelentes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Um beijo para todos e até a próxima!